Ok? Boa tarde a todos. Aqui o professor Edinho gravando mais uma videoaula para vocês. Eu queria deixar bem claro que eu não gosto de gravar videoaula, que eu não pretendo ser um professor digital influencer e que eu só estou fazendo isso mesmo única e exclusivamente por vocês, tá? Então, um abraço para todos os meus alunos do Colégio Morialdo, primeiros anos A, B e C, segundos anos A, B e C e terceiros anos A e B, tá bom? Depois, quando acabar a quarentena, eu vou excluir todos os vídeos lá do canal que o professor fez lá no YouTube, tá? Então é só mesmo uma coisa provisória, porque eu não poderia deixá-los. Eu poderia pegar alguma aula no YouTube, certo? E anexar o link para vocês. Só que, pelo que eu andei olhando, as aulas do YouTube elas dão um enfoque diferente do material de vocês. Daí o professor pensou assim: não, então eu vou fazer para dar menos confusão para os alunos, certo? Como vocês pediram, aqui eu vou mostrar para vocês esse serzinho aqui, tá? Esse aqui é o caramelo, tá bom? Os alunos do primeiro ano B me pediram, né? As alunas, então, eis aqui para vocês uma participação especial do nosso querido caramelo, tá bom? Pessoal, vamos lá então. O conteúdo de hoje é um conteúdo fácil, certo? É um conteúdo chamado intertextualidade. Intertextualidade. Lá no hall de conteúdos de vocês, tu vai encontrar assim, ó, o Edinho não tá lembrado se eu botei os vários tipos de intertextualidade ou se o professor colocou para vocês só intertextualidade, tá? Então tu pode sublinha esse conteúdo intertextualidade ou os vários tipos de intertextualidade. Tu vai ouvir essa videoaula do professor guiando-se pelo um Word que o professor fez, tá? Eu fiz um Word para vocês e mandei. Eu peguei as páginas da apostila, resumi tudo numa folha só, de 2 colunas de Word, tá bom? No final dessa videoaula, tu vai ter condições, tu deve ter condições de responder as seguintes perguntas. Intertextualidade. O que é ainda a intertextualidade explícita e a implícita? O que é contexto, intratexto, hipertexto, pastiche, paródia, citação, paráfrase, referência ou alusão, tradução e epígrafe. Tá bom? Eu pretendo fazer um vídeo de 20 minutos, tá? Depois desses 20 minutos, então, tem que saber responder essas perguntas. Essas perguntas estão no box em cima, certo? No lado esquerdo de vocês, lá em cima do Word que o Edinho mandou para vocês. O ideal é tu pegar o Word, imprimir esse documento que eu mandei, pegar o marca-texto e indo, ouvindo o professor e lendo no marca-texto. E lendo no material impresso teu. Tá bom, pessoal? Vamos lá então. Intertextualidade. O que é intertextualidade? A palavra inter, ela significa entre. Entre, entre. A relação interpessoal, relação entre mim e vocês, que está acontecendo agora, né? A relação interpessoal é uma relação entre nós dois. A relação em jogos intersalas, jogos entre uma sala e outra. Jogos intergêneros, jogos é, do gênero masculino com o gênero feminino. É, relação interclassial, relação de uma classe com a outra. Inter significa entre. Logo, se inter significa entre, textual significa texto. É relação de um texto com outro texto. Intertexto é relação de um texto com outro texto. Certo? O que seria isso? É a relação que um texto estabelece com outro texto. Certo? Então, isso aqui está marcado no primeiro parágrafo do material de vocês. No primeiro parágrafo do material de vocês. Intertextualidade é o nome dado à relação que se estabelece entre dois textos, certo? Aí tu vai ler aquilo ali. Não vou ler agora, tá? Não tem necessidade disso. Daí, essa intertextualidade tem vários tipos. Tudo que vem agora é intertextualidade. Pastiche é intertextualidade, intratextualidade é intertextualidade, citação, parágrafo, epígrafe, tudo isso é intertexto. Toda relação de um texto com outro texto é intertexto, certo? Toda relação de um texto com outro texto é intertexto, ok? Vamos lá então.
Daí eu vou ter a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. O que é a intertextualidade explícita? O próprio nome está falando? O que é explícita? O que é explícito? Que está à mostra, está claro. Então, é quando você pega um texto de um autor, e esse autor falou assim, segundo a poetisa Cora Coralina, se for para viver sem tocar o coração das pessoas que estão se vivas, certo? É quando o autor cita claramente aquele outro autor. Daí o leitor não precisa pensar muito. O leitor sabe que aquilo ali é o quê? É um intertexto explícito. Tá claro, certo? Então eu tenho ali, ó, intertextualidade explícita, ela é facilmente identificada pelos leitores. Estabelece uma relação direta com o texto-fonte. Apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Sublinha, Claudia, então. Pega o marca-texto e sublinha. Apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Não exige que haja dedução do leitor. Ele apenas apela à compreensão dos textos. É muito fácil, tá bom? Isso acontece bastante. Vocês, enquanto leitores, né, desde da pré-escola, vocês têm contato a inúmeras relações intertextuais explícitas. E vocês sabem disso. É a mais fácil de encontrar, tá bom? Depois eu vou ter a intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita, ela requer um pouquinho mais de inferência do leitor. Inferência, professora Edinho, o que é inferência? Inferência é a capacidade de conclusão que o leitor tem, certo? Então eu tenho assim, o que é a intertextualidade implícita? É aquela intertextualidade que está escondida. Não está claro ali, ó, de acordo com Cora Coralina, viva a sua vida juntando pedras e fazendo doces e doando flores, certo? Então, ela é uma intertextualidade implícita. Por exemplo, é quando você vê um quadro, por exemplo, de uma guerra acontecendo, tem uma guerra acontecendo, e lá no fundo tu vê uma mulher com um manto azul na cabeça, segurando uma criança, e os dois estão em sofrimento, né? Aquela mulher com um manto azul na cabeça, segurando um bebê, vai te levar a Maria, mãe de Jesus, né? Esposa de José, a Maria de Nazaré. Ou seja, aquele quadro é um texto plástico que estabeleceu intertexto implícito com a Bíblia. Por quê? Não está marcado ali Maria de Nazaré com Jesus no colo, mas tu, pelo teu conhecimento de cristianismo, tu concluiu o quê? Que é Maria. Ninguém te disse. O escritor não te disse, mas você, com as suas gavetinhas cognitivas, históricos, linguística, cultural, literária, você inferiu. Então isso é o que? É a intertextualidade escondida, a intertextualidade explícita. Implícita, tá bom? Muito bem, então. O material que o Edinho mandou fala assim, ó. Intertextualidade implícita. Não é facilmente identificada pelo leitor. Não estabelece uma relação direta com o texto. Não apresenta elementos que identificam o texto-fonte. Exige que haja dedução. Sublinhe. Pegue o marca-texto e sublinhe ali, ó. Exige que haja dedução, inferência, atenção e análise por parte dos leitores. Sublinha ali, ó. Desde exige até leitores, certo? É isso aí. Então, vamos lá. Tem dois tipos de intertextualidade até agora. A intertextualidade explícita, a mostra, e a intertextualidade implícita, escondidinha. Certo, pessoal? Acompanhando até aqui? Gratidão. Continuando, então. Depois a Jean colocou o contexto, certo?
O que é contexto? Contexto é tudo que cerca o escritor no momento que o escritor está escrevendo aquele texto. Por exemplo, suponhamos que vocês sejam cronistas de uma coluna de um jornal, ou de um blog, ou de um Face, enfim. E você vai escrever um texto agora, uma crônica reflexiva, e tu vai falar sobre o corona, né? Sobre o Covid-19. O teu texto, então, ele vai sofrer interferência do contexto. O que é o contexto? Tudo que está ao redor do escritor no momento que o escritor faz aquele texto. Certo, pessoal? Isso é o contexto. O que é contexto? São as questões sociais que estão em volta, ao derredor do escritor, no momento que o escritor faz aquele texto. Certo? Todo texto tem contexto? Olha, vai ter poemas, vai ter textos mais subjetivos que o escritor quer falar mais das questões indiciocráticas dele, das questões mais pessoais, subjetivas, meu amor, minha vida, meu sofrimento, minha dor. Daí não tem muita relação contextual. Mas os textos que envolvem questões sociais, todos têm contexto. Certo, pessoal? O que é contexto? Tudo que está com o texto. É tudo que está com o texto. Por exemplo, vai na internet e bota assim, ó, charges ou tirinhas, né? Charges sobre o coronavírus. Para você entender aquela charge, tu tem que saber da pandemia que está acontecendo agora no mundo, certo? Se nós pegássemos alguém lá do interior da Amazônia, da Amazônia lá, e desse essa charge para ele ler, ele não ia entender, talvez. Por quê? Porque ele talvez não esteja a par do que esteja acontecendo agora no mundo, certo? É isso então que é o contexto. O que é contexto? É tudo que está com o texto, tá bom? O que é intertexto? Relação de um texto com outro texto. O que é intertexto explícito? Relação explícita, tá marcado, tá na cara. O que é intertexto implícito? Escondido, escondido, tá bom, pessoal? Agora a gente vai então para a paráfrase. O que é paráfrase? A paráfrase é uma intertextualidade que incide da temática. Por exemplo, você está lendo é utilizado um tema previamente explorado por outro autor, da criação de um texto com estrutura de estilo próprio. Por exemplo, ali coloquei um exemplo para vocês. Tem um poema, né, que é muito famoso, que é Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que a gente canta nas aulas, né? Que é Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Este poema, que você já conhece, que você já cantaram com o professor Edinho, batucaram e bateram palma na terceira e na sétima ainda, lembram disso? Esse poema, ele foi escrito pelo Gonçalves Dias no século XIX, primeira metade do século XIX, e depois o Jorge Benjor compôs um texto, uma música chamada País Tropical, em que ele canta assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O que acontece? O texto País Tropical estabelece uma paráfrase com o texto Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Certo? Então o que é paráfrase? Na paráfrase não está explícito, também está implícito, tu entende? É uma intertextualidade implícita, ok? Então, pessoal, o texto 2 fala do mesmo assunto do texto 1. O texto 2 fala das belezas do Brasil. O texto 1 fala também das belezas do país. Edinho, o Jorge Benjor conhecia o texto Canção do Exílio? A gente pode crer que ele sabia, que ele conhecia, que ele cantava e que ele lia.
mas a gente pode dizer que ele fez País Tropical pensando em Canção do Exílio? Não, a gente não pode dizer isso. Não pode afirmar. A gente seria, no mínimo, leviano se afirmasse isso, certo? Entretanto, mesmo um não sabendo do outro, ou não querendo parafrasear o outro, o País Tropical é, um, é uma paráfrase da Canção do Exílio. Certo, pessoal? Daí, depois da paráfrase, eu tenho a paródia. O que é a paródia? A paródia já é mais explícito. Na paródia, eu posso dizer que o autor X quis remeter ao autor Y. Por exemplo, na paródia ocorre a subversão da temática do texto-fonte. Ela altera, ela goza, ela meio que ridiculariza, ela critica o texto-fonte. Por exemplo, alterando e contrariando o que foi anteriormente expresso, muitas vezes de forma irônica, gozativa, falando palavrão, muitas vezes. A paródia, ela visa o quê? A reflexão. Ela quer que o leitor reflita sobre algum contexto, algum evento social. E ela faz uso da jocosidade. O que é jocosidade? É a graça, é o humor, sabe? Isso é uma paródia. Eu não sei se vocês lembram de um programa que tinha Caceta e Planeta na Rede Globo, em que eles pegavam, acontecia a novela tal, com tal cena, depois o Cacete e Planeta pegava aquela cena e refazia aquela cena de forma jocosa, engraçada, mas que tinha crítica social, mas que tinha uma crítica à cena um, certo? Por exemplo, eu tenho a mesma letra agora. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nesta letra, como você já estudou com o professor Edinho, tu sabe que essa letra, quando Gonçalves Dias a compôs, ele queria exaltar o Brasil. Ele era um autor ufânico, um autor que só via qualidades no seu país e não defeitos, certo? Então, daí ele escreve assim, 1800 e alguma coisa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas áreas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, certo? Então, o autor, quando ele escreve isso, ele quer exaltar o Brasil, certo? Daí, o Oswald de Andrade, que é um escritor que pertenceu ao modernismo, que era uma escola que criticava muito as questões sociais, ele escreve este texto. Olha só. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Esse poema é um poema chamado Regresso, Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. Quando ele diz assim, minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar, o que ele está dizendo? Que a minha terra não é tão bonita assim, que na minha terra tem palmares, na minha terra tem quilombos, na minha terra precisou existir um herói chamado Zumbi dos Palmares que salvou o povo escravizado, ou uma parte do povo escravizado. Então, o que ele faz? E quando ele fala assim, ó, onde gorjeia o mar, ele quer dizer, na minha terra tem palmares, na minha terra tem pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas para cá pelos navios negreiros, escutando o barulho das ondas do mar. Então é isso que ele quer dizer. Então aqui tem o quê? Tem uma crítica social muito forte. Por isso que aqui o que é uma paródia, porque tá claro que o Oswald de Andrade se apropriou da escrita do Gonçalves Dias para fazer uma crítica ao próprio texto do Gonçalves Dias e principalmente uma crítica à sociedade, certo? E ele continua: as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, as aves que aqui no Brasil, onde eu, homem ou mulher escravizada, onde eu, homem ou mulher escravizada, estou,
os pássaros daqui, o mar daqui não gorjeiam como lá. Lá é que o pássaro gorjeia bonito, lá onde Serra Leoa, lá onde eu era um homem livre, uma mulher livre, onde eu guerreava, onde eu cantava, onde eu dançava, e eu corria como um herói. Entenderam? Então, quando eu falo Minha Terra Tem Palmares, eu estou fazendo uma paródia da Minha Terra Tem Palmeiras. Certo, pessoal? Então já vimos intertextualidade explícita, implícita, contexto, paráfrase e paródia. Ficou claro então? A diferença entre paródia e paráfrase? Ficou claro? Ok, então, gratidão. Continuando então, hipertexto. É bem fácil. O hipertexto são os hiperlinks presentes nos textos de ambientes virtuais. Por exemplo, está lendo um texto na internet, a palavrinha tal fica roxa, enfim, azulzinha. Tu clica ali, ele vai te levar para um outro site explicando aquela palavra, tá bom? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é intertexto. Hipertexto, hiperlink, hipertexto, tá bom? Depois eu tenho pastiche. O que é pastiche? Pastiche há uma imitação direta do estilo de outros autores. Os textos não necessariamente precisam ser jocoso, né? Mas o pastiche é o mais fácil de achar. Tu pegou um pastiche, tu sabe que ele é um pastiche. Aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de pastiche. Vamos ver juntos? Whisky e vodka que estão no bar. Alcoolotrado seja o nosso fígado. Venha a nós o copo cheio, nunca apenas pelo meio. Seja feita a nossa cachaça, assim no boteco como na calçada. Um médio cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem a quem não tenha bebido. Não nos deixai cair na Coca Diet e livrai-nos da água gasosa Barman. Ou seja, este texto estabelece o pastiche de qual outro famoso texto do mundo? Isso mesmo, com o texto Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Entendeu? Então, o pastiche é uma imitação direta de outro texto. Normalmente gozando, assim, não precisa ser gozando, mas muitas vezes goza. Aqui meio que, eu acredito que quem escreveu esse texto não queria gozar do Pai Nosso, né? Não é um anticristianismo, um anticristão que queria gozar do Pai Nosso. Ele queria fazer graça, certo? Depois eu tenho o quê? A citação. O que é uma citação? Ocorre uma intertextualidade direta, é a mais explícita. De todos os intertextos, a citação é a mais explícita, tá bom? Por exemplo, há uma transcrição das palavras de outro autor. É quando eu coloco as palavras do outro autor no meu texto, na íntegra. Por exemplo, segundo Bechara, abre parênteses, 2015, vírgula, página 276, fecha parênteses, vírgula, ou dois pontos, abre aspas. O verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto. Ponto. Fechar aspas, ponto. Ponto, neste caso, fora da aspa. Tá bom? Muito bem. Aspa, tu sabe o que é. Certinho? Muito bem, então. Gratidão. Agora a gente vai para a alusão. A alusão tem alguns professores que explicam como se fosse referência, certo? O que é alusão? Alusão é quando é feita uma sugestão ou a insinuação de um acontecimento, personalidade, local ou data da obra. Não é apresentada a intertextualidade direta, ela é implícita, mas ela é por meio de características simbólicas. Por exemplo, um exemplo de referência ou alusão. E aqui no material, a gente botou um exemplo que normalmente os alunos têm dificuldade, porque... Mas vamos lá então. A mais bonita de todas era sem dúvida Helena, a minha filha, e não a outra. Quando o Machado de Assis ele fala e não a outra, ele está se referindo a Helena de Troia, a rainha de Troia, que conheceria a mulher mais bonita da humanidade naquela época, aquela que ocasionou a Guerra de Troia, entre Paris e Menelau, tá bom? Por exemplo, assim, essa aqui é Maria. Essa aqui é Maria, a minha filha, e não a Virgem.
Quando eu digo não a Virgem, com V maiúsculo, eu me refiro à Virgem Maria. Tá bom? É isso que é uma alusão. É isso que é uma alusão. Tá bom? Por exemplo, o imperador disse pra gente fazer a tarefa. Não Nero. Não César. O Edinho. Tá entendendo? Quando eu digo assim, não César, eu faço uma alusão ao imperador César. É o Edinho que faz a tarefa. Vocês estão entendendo? Eu acho que vocês não conseguem entender isso, né? Mas daí vocês me perguntam que nas tarefas eu especifico melhor, tá bom? Depois. Daí eu tenho a epígrafe. O que é epígrafe? O que é epígrafe? É quando o autor utiliza uma passagem de um texto-fonte para iniciar outro texto. A epígrafe é muito fácil. Eu não tenho aqui nenhum exemplo de epígrafe para vocês. O livro que eu estou lendo não tem epígrafe. Mas a epígrafe é assim, ó. Quando o autor está escrevendo capítulos dos livros, ele coloca em cima do capítulo do livro um pedacinho de um texto de um outro autor que tem a ver com o assunto que ele vai falar naquele capítulo. Compreenderam? Então aqui eu tenho o capítulo de um livro. Essa folha aqui, ó, é o capítulo de um livro. Para começar esse capítulo de um livro, do meu livro, eu vou colocar aqui em cima, recuadinho entre aspas, uma citação de um texto da Cora Coralina. Entre aspas, botar Coralina, Cora, depois vírgula Coralina, Coralina, vírgula Cora, o ano, a página, e daí eu vou botar aqui um texto meu capítulo, que tenha a ver com a epígrafe que eu botei aqui em cima. Então, o que é epígrafe? É uma citação. Só que é uma citação colocada em cima do capítulo. E o que é a citação? A citação é a citação colocada no meio do meu texto. Conseguiram perceber a diferença? Então, tanto a citação quanto a epígrafe, elas são exemplos de intertextualidade explícita. E a alusão, a referência, elas são que exemplos de intertextualidade implícita. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Sim, legal, tá. Continuando então. A tradução mas aqui eu tenho um exemplo, ó. Não adianta nem eu ler aquele exemplo ali para vocês. Eu vou ler, tá? Tem um exemplo de epígrafe. Abre aspas. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para uma própria produção ou a sua construção. Fechar aspas. Paulo Freire. É como se essa citação ali do Paulo Freire fosse colocada aqui, ó, no comecinho do meu capítulo. É como se essa citação fosse colocada aqui, ó, no comecinho do meu capítulo. E agora eu escrevi um capítulo que fala sobre educação. Tá bom? Ficou claro agora? Agora eu penso que sim, né? Continuando então. Tradução. O que é tradução? Já sabe, isso aqui é mais fácil, eu não vou nem falar. É a passagem de um texto de um idioma para outro idioma. Certo? Não vou nem ficar aqui tanciando, explicar para vocês, que vocês já sabem, tá bom? Depois, pessoal, da tradução, acho que é só, né? O último é a tradução. Eu vou gastar agora 2 minutos, tá? Recapitulando certinho. Intertexto, ou relações intertextuais, ou ainda intertextualidade. O que é? É a relação que um texto estabelece com outro texto. Essa intertextualidade pode ser de 2 tipos. A intertextualidade explícita e a implícita. Alguns tipos de intertextos serão explícitos e outros tipos serão implícitos. Certo? Vamos ver então. Intertextualidade, contexto. O contexto, na verdade, ele é implícito. A paráfrase é implícita. A paródia é explícita. Eu esqueci do intratexto. Ótima revisão, né? O que é intratexto? Se intertexto é relação de um texto com outro texto, intratexto também vem da palavra interno. Ou seja, quando eu falo assim, ó,
Maria tem um ótimo conhecimento intrapessoal. Maria se conhece muito. Maria sabe os seus limites, seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas dores, suas flores, suas cores, seus amores. Maria conhece ela própria. Maria tem um ótimo relacionamento interpessoal. Maria se dá bem com todo mundo. Maria tem um ótimo conhecimento intrapessoal. Maria não tem depressão. Maria sabe lidar com as suas tristezas. Maria não deixa que os passarinhos dos maus pensamentos façam ninhos em sua cabeça, embora Maria saiba que eles podem voejar sobre suas cabeças. Então, o que é intrapessoal? De dentro. Logo, intratextual é quando eu cito no meu texto um outro pedaço de um outro texto meu. É como se eu dissesse assim, ó. No livro que eu publiquei em 2014, eu já falei sobre tal assunto, mas agora eu vou falar de novo. Pronto. Isso é intratexto. Daí o intratexto pode ser tanto explícito quanto implícito. Certo, pessoal? Vamos lá de novo então. Vamos lá. Gratidão. Vamos lá. Intertextualidade. A relação de um texto com outro texto. Explícita, tá na cara. Implícita, tá escondidinha. Contexto. O que é contexto? Contexto é o que está ao redor do autor quando ele escreve. Daí o contexto é implícito, certo? A paráfrase é implícita. A paródia é explícita. O intratexto pode ser tanto in quanto explícito. O hipertexto ele é explícito. O pastiche ele é explícito. Ali ficou claro que é do Pai Nosso, que aquela oração foi copiada, né? A citação é explícita, a referência à alusão é implícita, a epígrafe é explícita e a tradução é explícita. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, gosto muito de vocês, vocês moram no meu coração. Amo muito vocês, amo muito meus alunos, não podia perder a oportunidade de falar isso para vocês, tá? Caramelo, já acabou, tá? O Caramelo já dormiu um soninho aqui no meu colo. Tchau, Caramelo. Ai, tchau, 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 tchau. Na verdade, o Caramelo hoje não tá bem. Ele tá meio agitado. Tá? Os passarinhos estão incomodando-o loucamente. Ele é o terror dos passarinhos da região. Né, bebê? Pessoal, amo vocês.